A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus justo, Deus bendito, obrigado, meu Pai, por o Senhor me levantar, por o Senhor me fortalecer pela tua força, pelo seu poder, meu Deus, que habita dentro de mim. Tudo é graça e misericórdia. Obrigado, meu Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, consagrando a ti, a minha família, consagrando a ti, a todos que me ouvem, meu Pai, também eu consagro a ti. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarda-nos, ó Deus, até o dia do nosso último fôlego de vida sobre esta terra. Meu Pai, nos ajuda a estar na tua presença. Nos fortalece, meu Deus, pois a tua presença nos ergue, a tua presença que nos enche de força, a tua presença, meu Deus, que nos mantém de pé. E aqui eu estou, ó Deus, pedindo em todo o tempo. Não deixa que nós venhamos nos apartar de ti, porque o Senhor jamais se aparta daqueles que te buscam. Jamais o Senhor Jesus Cristo disse que lança fora aqueles que vai até a Ele. Meu Senhor, e sabemos muito bem que é o Senhor que leva. Meu Senhor, obrigada, meu Pai, por tudo. Traz luz e entendimento às mentes, meu Deus, que vivem hoje afastadas, distanciadas da tua presença. Pois Jesus Cristo é essa única luz que tem poder para salvar, pois Ele mesmo que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz do mundo. Jesus é esta luz, meu Pai, que veio a este mundo mau, e que alguns, meu Pai, rejeitaram a Ele. Mas aqueles que seguem a Ele de maneira nenhuma andam mais nas trevas. Meu Deus, um exemplo nítido e claro é do apóstolo Paulo, que quando ele teve um encontro com Jesus, que recebe, meu Pai, aquela luz que é Cristo, ele foi transformado. E agora, meu Pai, ele se tornou um vaso de honra para louvor do teu nome santo. Trabalha, meu Deus, em todos aqueles que vivem, meu Deus, também nas trevas ainda, meu Deus, fazendo tudo errado, tendo prazer no pecado. Que Cristo venha, meu Deus, resplandecer, como resplandeceu na vida de Saulo, quando ele ainda era Saulo, depois foi que ele se tornou Paulo. Meu Senhor, traz esse entendimento. Liberta, meu Deus, os cativos oprimidos, depressivos. Traz o bálsamo para os que se encontram enlutados. Abençoa as lideranças da igreja, do Senhor de forma geral. Os nossos governantes, o nosso país, os outros também, Pai. Que todos possam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, e assim todos serão salvos. Pai justo, Pai amado, agora eu vou falar da tua palavra. Fala conosco conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, chegamos mais uma sexta-feira. Hoje nós vamos encerrar essa mensagem para a glória de Deus. Hoje é 29 de maio de 2026. Grande é o cuidado de Deus. Grande é a misericórdia de Deus, por isso estamos juntos. E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus por tudo. Quero também desejar a todos quantos já estão me ouvindo, irmãos e irmãs, os de perto e os de longe, um dia abençoado debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Deus seja sempre louvado e exaltado através das nossas vidas. Então nós contemplamos aqui, irmãos, quanto que o apóstolo Paulo sofreu, padeceu, para se cumprir o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo já tinha dito através de Ananias, que Paulo seria um vaso, um instrumento dele, de Jesus Cristo nesta terra. E era necessário se cumprir tudo isso, irmãos. Este homem, nós vamos ver inúmeros exemplos, mesmo preso, mas ele está frutificando em prol do reino. Mesmo preso, mas está orando, está adorando. Eles estavam indo para onde antes de acontecer tudo isso? Para a oração, né? Lembra que eles estavam indo para a oração? Quando ele vê ali que existe um espírito maligno naquela mulher que ele repreende. Então, se não deu para orar lá na igreja, o que é que vou fazer agora? Vamos orar aqui mesmo, né, dentro da prisão. Não deu para adorar lá dentro da igreja, então vamos adorar aqui mesmo preso. Então, eles estão ali, irmão, não importa o lugar, o momento, a hora, a diversidade, nós precisamos ter isso em mente. Aí é que nós devemos buscar mais ainda, com intensidade, a presença do Senhor. Então, aqueles homens estavam perturbados, mas na mente deles era Paulo que estava perturbando eles, porque Jesus não entrava. Jesus, irmãos, é a única esperança para o perdido, para o aflito, para o perturbado, para o oprimido. Mas as esperanças destes homens aqui, diz o texto sagrado, irmãos, aqui em Atos capítulo 16, 19, e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida. E aí, por isso, irmãos, eles prenderam Paulo e Silas, por conta que para eles estavam perdidos a esperança do lucro dele, sendo que perdidos estavam eles, sem a graça de Cristo, sendo que perdidos e perturbados estavam eles, que estavam botando a esperança deles, colocando as esperanças dele no dinheiro, um dinheiro que vinha de maneira ilícita. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, que mesmo estes homens, mesmo eles tendo suas vestes rasgadas, o caráter deles de intercessor não mudou. Mesmo ele tendo seus corpos surrados, açoitado ali por varas, mas mesmo assim o seu caráter de adorador não mudou. Eles continuaram adorando, eles continuaram orando. E isso nos ensina, irmãos, que não há nada que nos aconteça que nos impeça de nós adorarmos ao nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Eles estão adorando a Deus, irmãos. Eles estão adorando a Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Mesmo preso, eles têm uma atitude à meia-noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Só na leitura aqui eu acredito que o Espírito de Deus vai falar poderosamente a cada coração que dê ouvido. Presta atenção. Em nome de Jesus Cristo. Essa leitura aqui, com o Espírito de Deus já vai falar com cada um de nós aqui. Atos capítulo 16, versículo 25 em diante. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Paulo e Silas, ele tem a atitude de quê? De orar. Irmãos, não há prisão, não há barreira, não há adversidade, não há muralha, não há nada que uma oração feita com sinceridade, com seriedade. Nós nem sabemos o que ele orou, mas eu só sei que a oração aqui surtiu efeito, juntamente com a adoração. Irmãos, adorar a Deus. Quando tudo vai bem é fácil, todos adoram. Glorificar a Deus e orar em meio às bonanças é muito fácil, mas quando o dia mau chega, irmão, será que nós temos essa fé
Isso aqui, irmãos, não era porque eles eram melhor do que nós, não. Diz a Bíblia que Paulo, quando Ananias vai até lá, irmãos, que impõe as mãos sobre Paulo, para que ele torne a enxergar, ele diz também, seja cheio do Espírito Santo. Então, Paulo, a vida dele era cheia do Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. Diz a Bíblia que em seguida também que ele recebe ali, irmãos, a cura, ele também é batizado. Ele também se batizou, irmãos. Então, é impossível a pessoa receber a Cristo e rejeitar o batismo. Não dá para entender. Se faz parte, né? Para a pessoa que vinha nascer novamente, nascer de novo da água e do Espírito, irmãos. E diz a Bíblia que Paulo era cheio, aqui, quando Ananias chega, que ora sobre ele para que a visão dele se restaure. Então, o que é que está acontecendo? Por que eles estão tendo força para orar e adorar? Porque há a presença do Espírito de Deus sobre ele. Ninguém por si próprio consegue, irmãos. Precisamos do Espírito de Deus em todo o tempo, nas adversidades. É Ele que nos ajuda, porque de nós mesmos, o ser humano mesmo, não tem capacidade nenhuma de conseguir adorar em meio às provas. Eles têm essa atitude, irmãos, porque o Espírito de Deus está sobre eles e eles estão louvando para quem? Para Deus. Os hinos eram direcionados a quem? A Deus. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus, a adorar a Deus, o Deus que criou os céus e a terra. O nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender. E enquanto eles estão adorando, enquanto eles estão orando, irmãos, aqui acontece algo sobrenatural. O de repente acontece. Os alicerces, eles se movem e se abrem. Deus aqui já operando grandemente, irmãos, porque Deus tinha almas aqui, vidas para salvar, irmãos. Por isso ele permite tudo isso aqui na vida de Paulo. Todas as coisas cooperam para quem, irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é propósito de Deus, irmãos. Tudo o que está acontecendo, o carcereiro, quando percebe que está tudo aberto ali, a responsabilidade de guardar os presos era dele. Ele agora quer matar, quer tirar a sua própria vida. Mas veja, irmãos, Paulo não guarda ódio deste homem, porque prendeu ele pelos os pés no tronco. Paulo não guarda mágoa deste homem, não, muito pelo contrário. Paulo tem amor a esta vida, porque Paulo entende o que é graça, Paulo entende que é misericórdia. Então, irmãos, a maior prova que nós somos libertos é quando nós não queremos o mal do outro. É quando nós não desejamos o mal nem para o nosso pior, que se colocam como inimigos nossos. Nós oramos, nós impedimos que essas pessoas morram sem a salvação. Se o carcereiro tira a própria vida, irmãos, como, de que maneira, sem aceitar Jesus, sem entregar a vida para Jesus, como que ele seria salvo? Paulo impede aqui que aconteça uma tragédia na vida deste homem, irmãos. E através da vida deste carcereiro, é salvo ele, é salvo toda a família dele. Olha que coisa tremenda e gloriosa, irmãos. Agora no 28 em diante. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa, eles estavam ouvindo a palavra. Olha que coisa tremenda, irmãos. O mover de Deus aqui, operando grandemente na vida deste carcereiro, que deu a atenção que Paulo disse, de não fazer nenhum mal contra ele próprio. Quantas pessoas fazendo mal contra ele próprio, contra ela própria, contra outras vidas, e não faça nenhum mal contra sua vida. Um homem que agora queria, irmãos, tirar a própria vida, por dar ouvido à voz deste homem de Deus, que não olhou para o que aquele carcereiro tinha feito para ele, mas que perdoou e que amou na prática, impedindo que ele cometesse uma tragédia na vida dele.
E Paulo ganha este homem para Jesus através do Espírito de Deus que habitava em Paulo. Não só ele, mas guardou toda a família dele. Guardou toda a família dele. Foi liberta. Foi guardado pelo Espírito de Deus aqui este homem, irmãos, para que não cometesse nenhum mal. Porque a presença do Senhor era notória aqui. E diz a Bíblia, irmãos, na sequência aqui, que todos eles, naquela mesma noite, foram batizados. O que é isso, irmãos? A misericórdia do Senhor Jesus. Quando chega no lugar, a luz de Cristo. Ele pede luz. Eles estão no escuro. Mas a única luz que o apóstolo Paulo aqui anuncia para ele é Jesus. Creia no Senhor Jesus. Porque, irmãos, não há treva, não há escuridão que Jesus, onde chegue, não transforme, não liberte. Não há luz, não há escuridão, não há profundidade pela qual ser humano, seja ele qual for, esteja numa treva profunda. Jesus tem poder de arrancar das trevas. Como arrancou este homem aqui, que estava solto fisicamente, mas espiritualmente era preso nas garras do inimigo, porque isso não era motivo para ele tirar a própria vida, mas tem pessoas que não suportam as provas e querem tirar a própria vida a poder no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em agradecimento por esta palavra e que o Espírito de Deus continue falando a cada coração. Talvez você esteja querendo tirar a própria vida, não faça isso. Não faça nenhum mal, mas creia no Senhor Jesus, se entrega para Ele e assim será salvo tu e tua casa também. Oremos. Pai justo, Pai amado, obrigado por esta mensagem que o Senhor nos deu. Liberta a vida, meu Deus, arranca todos aqueles que estão nas trevas, que estão, meu Deus amado, distanciados. Joga por terra, meu Deus, todo espírito de morte e traz, meu Deus, luz e entendimento através de Cristo Jesus, ó Pai. Que assim como libertou primeiramente Paulo, para depois também através da vida dele, libertar outros, meu Deus, que estavam, meu Deus, soltos fisicamente, mas espiritualmente eram presos. E assim eu peço, Pai, continua abençoando cada vida que me ouviu desde segunda-feira e durante todos esses anos. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Meu Pai, continua conosco.